Estamos hoje para mais uma aula do curso de extensão Introdução à Aquarela. Nessa aula, eu vou estar ensinando vocês a como fazer essa galáxia, essa pintura em galáxia. Mas, antes de começarmos a prática, eu vou apresentar alguns pontos que devem ser considerados para poder produzir essa pintura. Esses pontos vão te ajudar a compreender mais sobre a tinta, sobre como o pigmento da aquarela se comporta em um papel úmido ou sobre a escolha das cores na composição da pintura. Talvez eu me prolongue um pouquinho aqui, mas é muito importante o que eu estiver falando aqui, porque isso vai ajudar realmente vocês a compreender e a deixar esse processo um pouco mais fácil e também mais interessante para vocês. Eu trouxe três desenhos feitos em períodos diferentes de galáxias. Esse daqui foi em 2016, ele vai ser o desenho 1. Esse daqui em 2017 e esse daqui foi esse ano. Faz mais ou menos um mês que eu fiz ele. Eu vou estar comparando um pouco, mostrando alguns pontos, alguns defeitos nesses dois primeiros que me levaram a compreender como fazer esse terceiro desenho aqui. Isso vai estar ajudando vocês a entender também para não errar nesses mesmos pontos que eu, né? Vamos começar por esse desenho, então. Ele foi uma das minhas primeiras pinturas em aquarela e também acho que foi a primeira vez que eu tentei fazer uma galáxia em aquarela. Primeiramente, podemos notar que o papel não é o ideal para aquarela. Ele deve ter em média de 100 gramas, ó. Ele é um papel bem fino, não é o ideal para aquarela mesmo. O para aquarela, e esse daqui, ó, também não é, tá, gente? Ele tá com o desenho aqui atrás. Mas esse papel ele também é bem fino, não são os mais recomendados para aquarela. Ainda mais no começo é até interessante você, quando você quiser rabiscar um pouquinho, treinar uma coisa ou outra. Só que é importante não se fixar nesses papéis, porque com o tempo você pode se frustrar. E você pode achar que o problema é você, só que não, na verdade é o material. Às vezes esse material vai te limitar e você não vai conseguir evoluir com esse material. Ó, o da aquarela, só pra comparar aqui, ó, ele é bem mais grosso. Se a gente coloca os dois de lado, ó, eles são bem mais grossos. E esse papel, ele tá reto porque ele ficou muito tempo numa pasta, e a pasta ficava pressionando ele. Só que com toda certeza, quando eu pintei ele, depois que o desenho foi secando, ele ficou totalmente com rugas, assim, né? Enfim, bora continuar. Outro ponto que a gente deve reparar aqui nessa pintura é as marcações. O que seriam essas marcações? Se vocês repararem, eu vou deixar o desenho de lado, assim, porque acho que fica um pouquinho melhor. Se vocês repararem bem, deixa eu focar aqui, conseguem ver que o rosa e esse preto aqui, ó, eles estão muito... Eles não se encontram, não formam uma cor, não se juntam, né? Eles estão muito marcados, ó. Aqui o rosa e aqui um azul com um pouco de preto. É diferente dessa pintura. O que aconteceu aqui? Vou tentar explicar aqui pra vocês. Quando eu fiz essa pintura mais recente, como que eu fiz? Eu usei a técnica úmida. Isso significa que o quê? Que eu peguei um pincel grosso, esse pincel aqui, ó. Peguei esse pincel mais grosso, molhava a pontinha dele, e antes de fazer qualquer coisa nesse desenho, eu coloquei as fitas, né? E eu umedeci o papel todo, passei água no papel todo, deixei o papel bem úmido. Depois, o que eu fiz? Peguei o meu pincel, que eu vou trabalhar com aquarela, pegava meu godezinho aqui, ó, ele tô segurando, molhava a tinta e aplicava. Isso significa que a superfície do papel, ela tava úmida.
E o que acontece? Quando aplicada a tinta aqui, a tinta vai se expandir. Aqui eu vou estar falando cor pura. Quando eu aplico a cor pura, só que eu estou referindo a cor que eu não fiz misturas, tá? A cor que veio do meu godezinho, da minha paletinha de cores. Se eu aplico a cor pura aqui, ó, digamos aqui eu apliquei um rosa, certo? E aqui eu apliquei um amarelo, uma cor pura também. O que acontece com esse rosa? O papel tá úmido, ele vai o quê? O pigmento da tinta vai se expandindo. Mesma coisa com o amarelo, o pigmento do amarelo vai se expandindo. E se vocês notarem bem, o que acontece aqui? Esses dois pigmentos vão se encontrar. E aqui a gente então pode ver o quê? Um tom meio avermelhado. Tá um pouquinho mais escuro, mas é porque também tem o azul que foi aplicado aqui. Ele acabou misturando mesmo. Só que conseguem compreender? Nessa pintura, eu dei bastante espaço para a tinta agir como ela quer. Eu usei a aquarela da sua forma mais literal possível, que é dando espaço para ela ser uma tinta rebelde. Ao contrário dessa pintura, que o que acontece nessa pintura? Por usar a tinta, o papel seco, aliás, o que provavelmente que eu fiz? Peguei o rosa, marquei o rosa aqui, fiz a forma da galáxia que eu queria com o rosa. Esse rosa secou, e o que eu peguei depois? O azul. E o azul e aqui um pouquinho de preto, mas vamos mostrar aqui, ó. Aí o que eu fiz? Peguei o azul e comecei a passar por cima. Só que como a parte rosa e o papel tava seco, a única coisa molhada era a ponta do pincel com a tinta que eu tava aplicando. O pincel vai marcar o papel apenas as partes que encostou as cerdas do pincel. Diferente desse desenho. E isso é uma diferença muito importante. É muito importante tu compreender isso, porque se tu quer um resultado que as tintas se fluam mais, se encontrem umas com as outras e consiga formar novos tons sobre o papel, é muito importante você trabalhar com a aquarela e com o papel úmido, diferente do que aconteceu aqui. Só que lembrando, só vou falar aqui uma parte importante, é que a aquarela, conforme ela vai secando, ela tende a criar manchas, ok? Só que é importante você distinguir as manchas que a própria aquarela criou, diferente das manchas que você mesmo criou com o seu pincel. Aqui, digamos, esse vestido ele tá com essas manchinhas aqui, ó. Isso daqui é da própria aquarela que ela vai secando e os pigmentos vão deixando essas marcações. Aqui já não. Aqui é resultado do pincel mesmo, porque a folha estava seca e o pincel passou por aqui e ele carimbou apenas as partes que a cerda encostava, ok? Não dando espaço para a tinta se diluir. Devemos também notar sobre a falta de cores e um ponto de luz branco central. O que significa isso? Se vocês repararem bem, aqui a gente só trabalha o rosa. A gente tem o azul e o preto, só que são cores que já é esperada para você produzir uma galáxia. Só que as cores que da galáxia, aquelas cores que chamam a atenção mesmo, a gente só tem o rosa. É legal também trabalhar com só uma cor, só que eu acho que é mais interessante você aplicar mais cores. Pelo menos dois tons, que vai deixar a pintura mais bacana, mais criativa e mais colorida e até certo ponto mais real também. Diferente daqui. Outro ponto que essa pintura tem, essa não, é esse ponto de luz, ó. Esse ponto de luz, ele é muito importante, ele é muito legal. Esses flashes de luz, vocês conseguem perceber? Eles são muito legal também, eles deixam a pintura mais viva, Você pode até, sei lá, tentar imaginar algo mais mágico aqui, não sei, enfim. É uma coisa bem legal de se fazer na galáxia também, deixa a pintura mais chamativa, ao contrário daqui, que aqui a gente não tem um ponto de luz e também só tem uma cor. Agora a gente vai
olhar a segunda pintura, essa de 2017. E o que que essa pintura tem? Vou colocá-la de lado assim que fica melhor, ó. Vou deixar assim. Deixa eu ver. Ok. O que que essa pintura tem que essa não tem? Essa daqui, o que que a gente pode perceber? Tem mais cores. Enquanto essa só tem o rosa, essa daqui tem o rosa, tem o roxo, o amarelo, mais rosa aqui. Essa, ela tem bem mais cores. E também essa daqui, ela tem mais... o papel provável que já estava um pouco mais úmido e deu espaço para uma cor, um pigmento se encontrar com o outro, formando o que? Novas cores. O rosa aqui, ó, ele é aplicado, a cor pura é aplicada no papel. Aqui o amarelo foi aplicado puro também sobre o papel. E o que que acontece? Os pigmentos se expandem e aqui a gente consegue ver um vermelho também, um marrom meio avermelhado. Tá mais pra marrom do que vermelho, mas é porque foi aplicado o preto. E o preto também influenciou nessa mistura aqui, ok? Mas, enfim, essa pintura ela pode trazer mais cores e também a questão da diluição, não sendo tão marcado. Só que essa pintura, se vocês repararem, ela não tem um ponto central. As manchas estão uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá e uma pra cá. Aqui a gente tem uma mancha só e aqui também é só uma mancha. Essa não, essa daqui ela tá bem misturada. Ficou legal também, fica, só que novamente, esse efeito aqui, ele é mais atrativo, mais bacana. E aqui tá muito misturado, meio perdido. E novamente também, mesma coisa nesse desenho. Esses dois desenhos não tem um ponto de luz branco, que é legal, que deixa a pintura um pouco mais mágica, vamos dizer assim. Ok, gente, então assim, ó, eu quis trazer pra vocês esses dois desenhos aqui. Eu vou estar ensinando, lembrando que eu vou ensinar a fazer esse desenho aqui, tá? Só que eu quis trazer esses dois desenhos para vocês compreenderem um pouco, entender como a aquarela funciona, entender que a aquarela, às vezes, se você não trabalhou muito bem a técnica, a aquarela ela pode ficar muito marcada. Ou, às vezes, entender também como fazer uma composição do desenho, da pintura, como escolher as cores que vão ficar mais legal, enfim. Achei importante vir trazer aqui pra vocês, porque vai ser um conhecimento e um teórico que pode ajudar vocês de alguma maneira, ok? E agora, então, a gente vai começar esta pintura.